Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre o tema Estudo Sistemático das Grandezas Químicas e do Cálculo Estequiométrico. Eu sou o professor José Pinheiro e essa é a nossa terceira videoaula, Grandezas Químicas e Estequiometria. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão do estudo dos gases de uma forma pormenorizada, uma forma simples, naquilo que nós precisamos em química para trabalhar a estequiometria. Muito bem. Quando uma substância se encontra no estado gasoso, seu estado é bem definido por três grandezas: a pressão, o volume e a temperatura. E estas são denominadas variáveis do estado gasoso. Quais são? Pressão, volume e temperatura. E são realmente essas, mais o número de mols, as grandezas que nós vamos precisar e mais importantes para trabalhar a estequiometria de reação. Primeiro, a temperatura está dizendo que esta grandeza está relacionada ao grau de agitação das partículas de uma substância, ou seja, quanto maior o grau de agitação dos átomos, moléculas ou íons de uma determinada substância, maior é a sua temperatura. A escala termométrica que comumente é usada nos trabalhos científicos é a escala Kelvin, simbolizada pela letra T maiúscula, que se relaciona com a escala Celsius pela equação. Então, toda vez que nós tivermos probleminhas, atividades envolvendo a escala Celsius, é interessante nós usarmos esta relação. Temperatura na escala Kelvin, T maiúsculo, é igual a Celsius mais 273,15. Eu gosto de colocar o vírgula 15 por questões de precisão. No entanto, em todos os nossos trabalhos, é totalmente bem aceito, inclusive em testes de vestibulares, provas vestibulares, a eliminação desse vírgula 15, ou seja, esse 0,15. Portanto, poderia ser muito bem dito T igual a C mais 273. Em alguns momentos eu vou usar realmente a fórmula como um todo. Esta aqui é uma formulazinha de conversão da escala Celsius para a escala Kelvin e da Kelvin para Celsius e vice-versa. Uma outra coisa é que existe também a escala Fahrenheit, tá? E que nós podemos fazer a conversão entre Celsius e Fahrenheit pela expressão. Celsius é igual a 5 sobre 9 da Fahrenheit menos 32. Essa escala é muito utilizada em países de língua inglesa. Mas uma coisa assim bastante interessante é que a escala Fahrenheit, o valor dela é mais ou menos o dobro do valor da escala Celsius, mais ou menos. O volume de um gás, e toda vez que se fala em gás, porque é nisso que interessa, nós não vamos trabalhar com volume de sólidos, mas sim volume de gases em estequiometria. O volume de um gás é exatamente o volume que o gás ocupa no recipiente, ou seja, o recipiente todo. Se o gás é a única substância que ocupa o recipiente, ele vai ter o mesmo formato do volume do recipiente. Logo, será o volume do recipiente que o contém. Tá? Tem umas transformações importantes agora no próximo slide, que trata de algumas conversões. É útil nós ficarmos atentos para isto. Transformações importantes. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Aliás, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando se toma uma injeção de 5 centímetros cúbicos, se toma uma injeção de 5 cc ou de 5 ml. Moral da história, 1 ml matematicamente é igual a 1 centímetro cúbico. Essa aqui eu coloco mais a título de nota e lembrete para os alunos. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 ml. Isso aqui é muito importante. 1000 ml, 1 litro, 1000 ml. E que também é igual a
1000 centímetros cúbicos, visto que ml centímetro cúbico matematicamente são a mesma coisa. Uma outra coisa, 1 metro cúbico é igual a 1000 ml, que é igual a 10 elevado a 6 ml. Só fazendo uma correção, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, que é igual a 10 elevado a 6 ml, ou seja, 1 milhão de ml. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, fazendo a correção anterior na minha fala, que é igual a 10 elevado a 6 ml, ou 1 milhão de mililitros, ou 1 milhão de centímetros cúbicos. A pressão é o resultado das colisões das moléculas de um gás contra as paredes do recipiente que os contém. Ou seja, pressão de um gás, quanto mais ele bater numa parede, mais a pressão é evidenciada. Isto aqui é importantíssimo. Transformações gasosas. Uma transformação gasosa, sem ler o que está escrito aqui, na verdade é quando ocorre mudanças em pressão, volume ou temperatura, ou pelo menos duas dessas variáveis, pressão e volume e temperatura, tá entendendo? Ou pressão e temperatura. E ocorre o que denominamos de transformação ou mudança de estado. E existem alguns tipos de transformação que a gente vai ver já a seguinte. As transformações elas podem ser transformação isotérmica. Iso quer dizer igual. Térmica, calor. Mas não vai ter aí a questão de calor igual, isso não é. Na verdade, a transformação isotérmica ela está relacionada ao fato da temperatura ser constante, portanto igual, durante todo um processo físico-químico que está ocorrendo. E ela ocorre quando a temperatura é constante, como eu já falei, durante a transformação. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação na qual a temperatura é constante. E ela é expressa pela lei de Boyle. Alguns falam Boyle, mas é Boyle, tá? A pronúncia é correta, Boyle. Muito bem, que é homenagem também ao Robert Boyle. A formulazinha que nós vamos usar é a seguinte. Toda transformação isotérmica ela vai ser pressão vezes volume é igual a uma constante. Essa constante não é a temperatura constante, na verdade. Essa constante é uma constante que é determinada experimentalmente, mas que não vem ao caso nós entrarmos em detalhes nisto. O que interessa para nós é que a formulazinha que nós vamos usar para uma transformação isotérmica é P vezes V igual a uma constante. Ou melhor dizendo, P1V1 é igual a P2V2, que é igual a P3V3, e nós vamos ver isso adiante de uma forma bem simples. O que pode ser expressa para uma transformação por. Acabei de colocar, ó, P1V1, P2V2. Mas o que é isso? P1V1, P2V2. É que quando ocorre variação nessas duas grandezas, o estado ou o sistema ele muda para P2 e V2. Se ocorrer uma transformação na pressão e no volume a temperatura constante, ou seja, transformação isotérmica, imediatamente nós vamos ter uma nova pressão e um novo volume. E se tiver de novo uma alteração em pressão e volume, nós teríamos P3V3 e de novo P4V4 e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a formulazinha padrão para uma transformação isotérmica onde pressão e volume mudam. Há de se ressaltar também que essa formulazinha ela diz que a pressão e volume são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Que quando a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumentar, a pressão diminui. É sempre assim, é o contrário. Quando aumenta, o outro diminui e vice-versa. Uma coisa aqui que é importante também falar é sobre os gráficos de pressão vezes volume, das isotermas. Quanto maior a temperatura, o gráfico de uma isoterma, tá? Que é um gráfico da pressão versus o volume, ele tem esse formato curvinho aqui. Tá? Ele tem esse formato curvinho. A gente costuma chamar isto de hipérbole equilátera. Tá, mas o nome é muito chato, né? É meio complicadinho. O que interessa mais aqui é o seguinte. O formato dela ela nunca toca aqui. Se a temperatura está mais baixa, o gráfico é mais embaixo. Se a temperatura está mais alta,
o gráfico vai subindo e assim sucessivamente. Tanto que T3 é maior, a temperatura T3 é maior que T2, que é maior que T1. Então o gráfico pressão vezes volume sempre vai migrar para cima, conforme a temperatura aumenta. Esse gráfico é de umas isotermas. Muito bem. Observe o exemplo. Olha como é fácil trabalhar com isso. E que já foi explicado em aula online. Quero lembrar também que este assunto ele é tratado em física, mas aqui a gente admite que você não viu absolutamente nada disto e nós partirmos exatamente do fato de que nós podemos dialogar este assunto. Vamos supor aqui um gás que tem um volume V1 igual a 8 litros, uma pressão P1 igual a 2 atm. ATM quer dizer atmosfera. Também quero lembrar que uma atm, uma atmosfera, equivale a 101.325 pascals. Tá? Um atm equivale a 101.325 pascal, em unidade internacional. Muito bem. Vamos supor então que o volume V2 agora vai ser 16 litros. Se você observar, o volume era 8, foi para 16. Se o volume dobra, a pressão tem que diminuir a metade. É sempre o contrário. Se alguém triplica, o outro diminui a 1/3. Se alguém quadruplica, esse alguém diminui a 1/4. E assim sucessivamente. Colocando a cabecinha para funcionar, se o volume era 8 e foi para 16, a pressão tem que diminuir a metade. Quanto é que tem que dar aqui? Era 2, vai ter que dar 1. Vamos ver se vai acontecer isso. Nós vamos aplicar aquela equação, P1V1 igual a P2V2. Olha só como é simples. Opa, devagar. Quanto é P1? É 2. Quanto é V1? É 8. 2 e aqui 8. E quanto é V2? V2 é 16. E P2 não sei. Quanto é 2 vezes 8? 16. E este 16 que está multiplicando vai passar dividindo. E vai ficar aqui, P2 é igual a 2 vezes 8 dividido por 16. Que vai dar quanto? 1. P2 é igual a 1 atm, como eu falei. Então, a aplicação de uma transformação isotérmica é muito simples. E se você analisar, basta usar as formulações P1V1 igual a P2V2. Lembrando que numa transformação isotérmica,